Olá, seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Um espaço onde pesquisadores da terapia ocupacional e da fisioterapia vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias, você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento Ciência e vai poder ouvir os autores de artigos científicos de terapia ocupacional e de fisioterapia falando sobre os estudos que fizeram, mostrando para você, terapeuta ocupacional, para você, fisioterapeuta, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a atuação profissional. E toda essa informação apresentada numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todo mundo entender a importância desses estudos para a prática profissional, fortalecendo a cultura da prática baseada em evidência científica. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3, e nesse episódio eu vou conversar com a doutora Clarice Araújo sobre um artigo de autoria dela e de colaboradores com o título Uso da Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, COOP, com crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. Esse artigo foi publicado na Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, volume 22, número 3 de 2011. Tudo bom, doutora Clarice? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por sua participação. Tudo bem, Mônica, e você? Tudo ótimo. Então, eu quero saber um pouquinho mais, em linhas gerais, sobre o assunto do artigo que a gente vai conversar hoje. Então, nesse artigo foi quando eu comecei minha trajetória na pesquisa e eu e minhas orientadoras, a gente estava tentando entender como que uma terapia, uma abordagem de terapia ocupacional, de fora do Brasil, do Canadá, funcionava aqui no nosso contexto. Então, a gente começou a fazer algumas perguntas, a ver se a gente precisava fazer alguma adaptação e foi daí que surgiu esse artigo. A gente tentou ver se ela daria certo aqui, até porque é uma terapia mais curta, do que a gente estava acostumado tradicionalmente a fazer. Então, às vezes a gente ficava por 1 ano, 2 anos em uma intervenção, junto com uma criança e com a família, e aí essa abordagem era muito nova. Então, a gente queria saber se com poucas sessões, que é o caso dessa proposta, com 10 sessões apenas, a gente teria algum resultado positivo e se também a gente teria condição de modificar alguma coisa para uso aqui no Brasil. Foi isso que a gente fez nesse comecinho. Então, vamos lá descobrir um pouco mais ou muito mais sobre esse artigo? Então, vamos junto. Aqui, a gente no estúdio, você aí que está ouvindo, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência. Vamos lá? A nossa convidada de hoje, a doutora Clarice Araújo, é terapeuta ocupacional, mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem experiência em avaliação e intervenção no desenvolvimento e desempenho na infância e na adolescência. Professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos Labirinto, Laboratório de Investigação e Recursos para a Infância e Adolescência em Terapia Ocupacional. Pesquisadora colaboradora do HOEP Lab, Human Occupational from an Ecological Perspective Lab, Rehabilitation Science Institute, University of Toronto, Canadá. Interesses de pesquisa da professora Clarice: transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC, TDAH, que eu sempre troco a ordem das letras, TDAH, e transtornos da aprendizagem. Também estuda transtornos da aprendizagem, intervenções da terapia ocupacional com crianças com transtornos do desenvolvimento e deficiências, participação de crianças, adolescentes e jovens com transtornos do desenvolvimento, prática centrada na família, prática baseada em evidência, knowledge translation, implementation research, e políticas públicas na promoção da saúde, educação, habilitação, reabilitação na infância e na adolescência. Doutora Clarice, seja muito bem-vinda e me conte como foi que o grupo decidiu trazer
um estudo sobre algo que não é praticado usualmente no Brasil, é uma prática mais do Canadá. Como vocês decidiram trazer para o Brasil esse estudo, essa abordagem? Muito obrigada, Mônica. Muito bom estar aqui, né, conversando com você e com o pessoal que está escutando a gente. O que aconteceu foi que naquela época, né, então a gente começou a trabalhar com essa terapia em 2005 e eu era estagiária. E aí eu estava um pouco inquieta, né, assim, pensando por que a abordagem que a gente estava utilizando com algumas crianças parecia não estar dando muito certo. Então, essa pergunta da minha pesquisa, então foi a grande pergunta da minha trajetória de pesquisa, ela começou quando eu era estudante e em prática clínica. Então, eu conversei com a minha supervisora e a gente começou a indagar, né? Será que realmente aquela intervenção era boa para aquela criança? E a gente começou a investigar, então nós fomos na literatura, ela falou para mim, vai estudar, e foi isso que eu fiz, né? Comecei a pesquisar outras abordagens que poderiam ser utilizadas para a gente ter uma melhora com aquela criança. E aí a gente descobriu que um grupo canadense também tinha feito a mesma pergunta que a gente, né, relacionada à abordagem tradicional de tratamento para essas crianças, e começaram a trabalhar com essa terapia diferente. E foi isso que a gente fez aqui também. Só que aí a gente já tinha alguma coisa pronta, né, então já feita lá no Canadá, com alguns resultados positivos, e aí a gente resolveu fazer essa testagem para a gente ver se era viável também aqui com as nossas crianças brasileiras. Então foi daí que a gente começou. E começamos e não paramos, né? Então, já desde esse ano, né, esse foi o primeiro artigo publicado, e aí tem outros artigos que a gente publicou em seguida, né, com mais crianças, né, sendo com essa abordagem, né, que a gente chama de co-op, e não vamos parar tão cedo, né? A ideia é que a gente consiga contar isso para várias pessoas, para terapeutas ocupacionais aqui do Brasil, e que elas possam também ter essa opção para tratamento de crianças com transtorno da coordenação aqui no país. E como é que foi o método? Como é que vocês fizeram para desenvolver esse estudo? De que forma vocês desenvolveram? Alguns autores, né, que trabalham com esse tipo de pesquisa, de intervenção ou pesquisa clínica, eles indicam que quando a gente está pensando, né, sobre uma abordagem nova ou aplicabilidade de alguma outra intervenção, né, que foi o nosso caso, que a gente comece aos poucos. Então, que primeiro a gente faça estudos de caso. Então, foi isso que a gente fez. Então, nós primeiro convidamos uma criança e a família dela, né, para participarem desse estudo, e em seguida a gente convidou mais crianças. Então, nesse primeiro artigo, a gente cita, né, e traz o resultado de 2 crianças, mas a gente cita também essa criança que a gente convidou primeiro, né? E com a ajuda dessas crianças e dessas famílias, a gente começou a entender um pouco melhor dos elementos dessa abordagem nova, né? Se de fato ela funcionaria. Então, todas nos nossos estudos, né, e nessa abordagem terapêutica específica, quem define os objetivos do tratamento, as metas que querem alcançar, são as crianças, junto com as famílias, né? Então, por exemplo, a gente tem, eu quero melhorar a minha letra, porque a minha escrita está ruim, eu não estou indo bem na escola, eu quero andar de bicicleta, porque é uma coisa importante para mim, eu quero participar com os meus colegas, né? Eu quero melhorar lá na hora do recreio, a agarrar uma bola para eu jogar queimada. Então, são atividades do universo da criança. Então, a partir do momento que ela escolhe o que ela quer fazer, ela está mais motivada, e a gente primeiro, né, avaliou essas crianças, avaliamos então o nível de desempenho delas nessas atividades, avaliamos também o desempenho motor inicialmente, né, depois fizemos a terapia juntos, né, com elas e com as famílias, e em seguida fizemos a reavaliação, né, e aí a gente descobriu muita coisa interessante, muita coisa mudou. Mas antes da gente ir para as descobertas, eu tenho uma curiosidade de saber se essa prática, num contexto canadense, necessitou de adaptações para trazer para o Brasil?
algumas adaptações, mas não foram tantas como a gente inicialmente esperou, né? Então, qual que foi a principal que eu posso falar que aqui no Brasil, apesar de já ter um tempo, né, que se fala sobre, por exemplo, prática centrada na família, né, e prática centrada no cliente, isso foi um pouco difícil aqui no nosso contexto. Por exemplo, isso mesmo da criança escolher o que ela quer fazer. Então, a gente precisava, porque tradicionalmente quem escolhe é ou o terapeuta, né, ou então as famílias, os pais. Né? Então, isso da criança ser envolvida no processo e ela ter um protagonismo foi um pouco diferente para os pais. Então, a gente teve que ter uma abordagem assim, mais colaborativa. Então, trazer essa abordagem mais colaborativa, chamá-los a participarem das sessões, dentro das sessões da terapia. Né? Isso também foi uma dificuldade inicial para os pais. Então, algo que, por exemplo, no Canadá já é mais comum, né, de todos envolvidos terem uma palavra, né, nessas decisões relacionadas ao que vai ser, como vai ser a terapia, aqui no Brasil ainda era e talvez ainda seja um pouco difícil. Então, isso a gente precisou ter, por exemplo, adicionar uma sessão a mais para a gente poder conversar apenas, né, com os pais sobre como que estava sendo em casa, como que para eles era a terapia, né, era estar junto da terapia, né, aprendendo também algumas ideias, né, novas que a gente estava trazendo a partir dessa abordagem, né. Basicamente, a gente trabalha com algumas estratégias cognitivas durante a intervenção. Então, a criança, né, e você e a criança e os pais colaboram, então, pensando na meta, no plano que a gente vai fazer, que nós vamos desenvolver juntos para alcançar essa meta, fazer esses planos, executar de fato esses planos. Será que é trocar o lápis? Será que é engrossar mais o lápis? É mudar a cadeira? Né? O que será que a gente precisa fazer para melhorar esse desempenho? E a gente checar se esses planos deram certo ou quais planos que dão certo para mim e que para outra criança pode ser que não deem certo, né? Então, a gente trabalha junto nisso. Então, por isso a gente precisa muito da ajuda das famílias. Então, por isso elas estavam juntas com a gente também, assim, né? No ambiente terapêutico mesmo, seja ele dentro de um consultório ou então até fora, porque andar de bicicleta não dá para a gente ficar dentro, né, de uma caixinha de 4 paredes. Então, isso foi talvez a principal diferença e que a gente tem enfrentado alguma dificuldade inicial. Mas aí, como a gente estava testando, né, então até as próprias famílias começaram a dar também algumas ideias para a gente ir melhorando nesse processo, né? Então, essa adição de sessão extra para a gente passar mais informação sobre o processo, cartilha, né, assim, para eles poderem entender um pouco melhor da própria abordagem, que era uma coisa diferente, né? O que as pessoas estão mais acostumadas é chegarem na terapia, a criança entra e a família, ou os pais, ou a mãe principalmente, fica ali de fora, às vezes tem uma conversa, mas é uma conversa rápida, e nesse formato não. Nesse formato tem uma participação bem ampla, né? É uma colaboração mesmo. Por isso que, inclusive, a gente não tem traduzido muito o termo, né? O nome da terapia, porque ela exatamente dá essa ideia de cooperação. Então, por isso é co-op, né? Então, foi um processo, né, bem interessante. Esse foi um elemento que vocês não estavam esperando, né? Não, a gente imaginou que fosse um pouquinho mais difícil aqui no Brasil de acontecer. Questões culturais? Sim, eu acho que talvez da gente, aqui no Brasil, a gente parecer que o terapeuta é aquele que sabe tudo. Ou o médico, o fisioterapeuta, o TO, né, o fono, a gente achar assim, não, é aquele ali, ele sabe, ele é detentor do saber. Então, eu acho que inicialmente foi um choque para os pais pensarem assim, não, mas a gente também tem uma parte nisso, nesse processo terapêutico, né? E as próprias crianças. Num estudo posterior, né, no último estudo que a gente fez, a gente conversou com as crianças, né? Tem, inclusive, um trabalho, um artigo aí para sair,
que é as crianças dizendo como foi para elas, né, esse processo terapêutico, delas serem mais protagonistas, mais ativas no processo. Então, isso foi realmente uma surpresa para a gente, né? E o bom funcionamento que aconteceu, né, com essa participação mais ativa de pais, às vezes até irmãos, durante a sessão. É um desafio para o terapeuta? É. Mais trabalho. É muito mais trabalho. Mas é um trabalho, talvez, que seja mais intenso. São 10 sessões, é rápido, você resolve muitos problemas junto com a criança e eu acho que o objetivo ele é alcançado, né, do terapeuta ocupacional. Então a gente já pode falar dos resultados, do que você descobriu, o que vocês descobriram com o estudo. A gente descobriu que o desempenho nas atividades, né, nessas atividades que as crianças colocam como importantes para a vida delas, melhora muito. Melhora de maneira clinicamente relevante, que é o que a gente fala, né, na vida real da criança. Então, de fato, ela chega sem nem entender quais vão ser as habilidades requeridas para, por exemplo, ela conseguir andar de bicicleta. Para melhorar a letra, apesar de todo mundo já ter falado com ela o que tem que fazer, que tem que usar caligrafia, caderno de caligrafia, e muitas vezes não vai adiantar. Então, desse começo, bem assim, com a criança bem desmotivada, depois que ela começa a ver que ela consegue fazer, realmente em 10 sessões ela consegue melhorar esse desempenho. Ela vai literalmente de 1 a 10 nesse desempenho, né? Então, o que a gente chama do desempenho ocupacional. E uma outra coisa, ao longo desses anos todos que a gente descobriu e que a gente começou também a avaliar, como eu falei inicialmente, o desempenho motor. Então, a gente tem teste específico, né, para analisar o desempenho motor também da criança, teste válido, teste robusto, né? E o desempenho motor também, em habilidade, por exemplo, de destreza manual, habilidade de coordenação bilateral, equilíbrio, isso melhora também. E aí, não é só, né, que é o mais importante, para mim, para as crianças e para as famílias, é na vida real, mas também na estatística, né? Então, estatisticamente significativos os nossos resultados, né, e clinicamente relevantes. Então, realmente, assim, tem uma diferença, né? É uma terapia rápida e que a gente fala que é uma terapia que é resolutiva. Então, para esses casos, então, a gente tem que entender isso, né? Não é que tudo tem que ser bom para todas as crianças. Não tem receita de bolo. Mas para essa criança que tem esse perfil, né, que eu trabalho mais com o TDC, algumas com o TDAH associado, essa já é uma das terapias mais recomendadas, né, em guias clínicos internacionais. Então, se a gente tem aqui, se eu estou falando que eu sou brasileira, a gente tem estudo aqui do Brasil, né, então eu acho que está aí para todo mundo usar. Ela está acessível. Então, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente tem acesso, né, a estudos aqui no nosso país e eu acho que a gente pode, sim, começar a utilizar essa abordagem. Quando vocês concluíram o estudo, sempre em pesquisa a gente vai atrás de uma resposta e aí aparece um monte de pergunta no final. Que perguntas, além da pergunta inicial, foram surgindo conforme vocês foram desenvolvendo e ao final do trabalho? Que trabalhos além podem ser desenvolvidos a partir desse trabalho de vocês? Tem muita coisa, assim. Uma pergunta que foi surgindo ao longo, né, e que em alguma medida a gente conseguiu responder, mas que ainda precisa de mais estudo, é que a criança, ela consegue transferir o aprendizado, que é o que a gente chama de transferência de aprendizado. Por exemplo, ela comigo na terapia, ela conseguiu melhorar a letra. A escrita ficou mais fluida, ficou mais rápida, a letra ficou mais bonita, né? Ficou satisfatória para a criança, para a família e para as professoras. E aí, uma coisa também que ela tinha dificuldade, por exemplo, nas atividades de vida diária, era na hora de que ela está almoçando, comendo, usar talher. Então, usar garfo e faca, por exemplo,
com os colegas, tá? Vai comer uma pizza ou vai almoçar na casa de um colega, fica com aquela dificuldade, né? Tem 10 anos e está com dificuldade de cortar uma carne, alguma coisa assim. Mas isso ela não me falou inicialmente na terapia. Só que ela também consegue melhorar nisso. E eu não estou na cena, né? Então, assim, a gente, junto com a criança, eu trabalhei, por exemplo, a escrita, mas ela em casa, com as habilidades que ela aprendeu, com que ela começou a usar, ela começou a pensar no processo, né, de uso de algumas habilidades, ela também transferiu para outra atividade esse aprendizado. Então, a gente conseguiu fazer, né, algumas medidas assim de transferência, mas é uma coisa que acho que ainda precisa ser melhor investigada, né? Uma outra coisa que surgiu no meu último trabalho, que a gente pesquisou mais a participação dos pais, porque você tem nível de envolvimento, né? Então, assim, pode ser que o pai e a mãe, né? Eu falando pai, mas assim, os pais, a família, estão com você junto ali na terapia, mas não fala muito, fica mais quieto, não se compromete tanto a fazer junto com a criança em casa. E tem famílias que participam muito mesmo, assim, falam, questionam, perguntam, também propõem algum plano, né, junto com a criança ali naquele processo. Então, você vê que tem participações e participações, né? Então, essa é uma pergunta ainda que ficou depois desses, né, 15 anos trabalhando, né, assim, com pais, com crianças e com essa abordagem terapêutica. Eu gostaria de saber mais, eu gostaria que alguém também tivesse esse interesse de pesquisar o nível de envolvimento das famílias. Como que isso também pode afetar, né, o desenvolvimento e o desempenho das crianças nesse processo terapêutico. Isso é algo que ficou. Agora, você já abordou, mas eu vou perguntar mais enfaticamente. Qual é a importância do terapeuta ocupacional ali no consultório dele, na clínica dele? Qual a importância dele conhecer esse seu artigo? Eu acho que é primordial o seguinte, a gente como profissional de saúde, né, a gente tem que buscar ofertar a melhor evidência disponível. Então, se tem uma evidência, que eu tô aqui falando, mas outras pessoas em revisões de literatura, né, em estudos que analisam várias outras pesquisas, apontam que existe uma terapia, uma abordagem terapêutica mais eficaz para determinados casos, eu acho que como profissional de saúde a gente precisa conhecer. A gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa ver se está acessível, por que eu não estou usando? Né? Então, qual que é a minha questão? Por que eu não uso? Eu tenho essa clientela? Tenho. Tem essa evidência disponível? Ah, ela é estrangeira, mas já tem aqui no Brasil? Tem. Já testaram? Sim. Deu certo? Por que eu não estou usando? A gente precisa fazer esse questionamento, né? Então, eticamente, como profissional de saúde, a gente precisa ofertar o melhor que tem disponível. Então, eu acho que a importância, ela tá aí. É na ética e no comprometimento de ofertar o melhor serviço possível que você tem disponível e acessível. Então, assim, encerramos esse episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. Eu agradeço mais uma vez a convidada desse episódio, a doutora Clarice Araújo. Obrigada, doutora Clarice. Obrigada a vocês. Eu vou deixar um contato. Eu tenho Twitter, Instagram, um monte de coisa, mas o que eu acho que as pessoas mais talvez acessem seja o Instagram, que é @ClariceRSA. E podem entrar em contato comigo, eu mando todas as referências que eu mencionei, né? Eu converso sobre, e num futuro próximo, talvez ainda esse ano, final do ano, a gente vai ofertar o curso, né, da Coop, e já está todo mundo convidado. Só salvem a data, ainda está em negociação, mas vai ser também vai ser acessível. Né? Vai ser um curso acessível. Muito obrigada.
A gente aqui agradece. Na descrição do episódio, a gente vai colocar o link para acesso ao artigo. Vamos colocar também o seu @ de Instagram. E agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores, vocês que valorizam a ciência como o fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. A gente espera você!